Vamos ler a partir do versículo 42 então. A palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam como? Juntos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor os que haviam de se salvar, ou os que haviam de ser salvos. Amém? Vamos orar ao Senhor por essa palavra. Deus, quero te agradecer nessa noite. Nós estamos começando essa série, Pai, sobre o que é a igreja, quais são os propósitos da igreja, porque o Senhor criou a igreja, porque que ela existe, Senhor. E eu peço que essa porção da tua palavra que foi lida, o Senhor possa nos fazer entender, e que nós possamos imitar, Senhor Deus, essa igreja, primeira igreja, chamada igreja primitiva, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Irmãos, olha que interessante. Se a gente andar aqui pelas ruas de Rio Claro, pela cidade de Rio Claro, você vai encontrar dezenas e centenas de igrejas, sim ou não? Se você pensar, aqui tem igreja, ali tem igreja. Em São Paulo, então, é igreja para todo lado. Eu morei nos Estados Unidos, no estado de Oklahoma. Lá é o estado que tem mais igrejas que do planeta. A cada 100 metros tem igreja. É impressionante. Igrejas enormes, às vezes não tem nem membro. Igreja tão antiga que às vezes é 4, 5 pessoas, mas o prédio é próprio. É igreja que nunca vi tanta igreja na minha vida. Lá em Oklahoma e na África também. A África é outro lugar que tem igreja uma atrás da outra. Então, o que eu quero refletir com vocês aqui hoje à noite é o seguinte: o que uma igreja, são tantas igrejas que existem, né? Mas qual é o tipo de igreja que Jesus sonhou? O que Jesus espera que a igreja seja? Porque assim, eu posso fazer uma igreja, o pastor ali pode fazer uma igreja, mas a pergunta que todo pastor tem que fazer é o seguinte: a minha igreja, ela é a igreja de Jesus? Ela está se comportando como Jesus queria que ela se comportasse? O que é essencial para uma igreja, para que ela faça a vontade de Deus? E esse texto que nós acabamos de ler é um modelo, tá? Eu até coloquei aqui na pregação, o tema da minha mensagem, uma igreja exemplar. Então nós temos aqui o exemplo de uma igreja. Então, aqui nesse texto, eu identifiquei 4 características que não pode faltar numa igreja. Se uma igreja deseja ser a igreja de Jesus, uma igreja que cumpre os propósitos de Deus, ela precisa estar enquadrada, ela tem que se identificar com as características que nós vemos aqui nesse texto. Amém? Vamos olhar então quais são as características da igreja que Jesus sonhou, porque não se trata do meu sonho como pastor, não se trata do sonho da pastora sobre o que é a igreja, do fulano, do ciclano, mas Jesus. Aqui nós temos a palavra de Deus, e a igreja, para ser bíblica, a igreja, para cumprir os propósitos de Deus, ela tem que estar enquadrada na palavra de Deus. Amém? Vamos ver 4 características da igreja do Novo Testamento. Em primeiro lugar, se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 42, começa dizendo
que aqueles cristãos, eles perseveravam na doutrina ou nos ensinos dos apóstolos. Então essa é a primeira marca de uma igreja, de uma comunidade, de um grupo de crentes, de ajuntamento. Para nós sermos uma igreja qualificada como uma igreja bíblica, nós temos que ser uma igreja aonde nós nos dedicamos às doutrinas dos apóstolos. Então vocês não estão aqui seguindo as ideias de um homem, vocês não estão aqui nessa noite para seguir as minhas visões, as minhas revelações, né? Comi uma feijoadona depois do almoço, aí tive um sonho, venho aqui e passo para vocês o sonho que eu tive. Não, a igreja, sobre todas as coisas, ela tem que ser uma igreja apoiada na doutrina dos apóstolos. O que é, pastor, a doutrina dos apóstolos? Aquilo que Jesus transmitiu para os seus 12. Jesus disse: olha, eu vou embora, mas os 12 é que continuaram a igreja de Jesus. Então uma igreja, para ser bíblica, ela tem que estar na palavra de Deus. Esses dias, um tempo atrás, aí, um programa de rádio mostrou uma igreja aonde o pastor pedia para as pessoas arrancar a folha da Bíblia e fazer um chá com a folha da Bíblia. Qual é o seu problema? Arranca a folha do Salmo 23, faz um chá e toma, que o que está no Salmo 23 vai te ajudar. A outra, o seu problema é conjugal, pega lá um outro texto. Gente, olha que loucura isso, chá da folha da Bíblia. O outro, né, apareceu até na televisão, na Rede Globo lá, leu um texto lá, toma e adultera com ela. Tinha um acento na palavra dizendo toma adúltera. Ele transformou adúltera em verbo e engravidou uma irmã da igreja. Eu pergunto, essas igrejas são igrejas do Novo Testamento? Não, porque são igrejas aonde as doutrinas, os ensinamentos vêm da loucura, vêm das coisas loucas. Nos Estados Unidos, quantos grupos já não, o FBI não teve que entrar na casa, no sítio, né? Aqui nas Guianas, que teve na Guiana inglesa, teve um cara chamado Jim Jones. Você imaginou, Michel, que quando a polícia chegou lá, tinha 1000 pessoas mortas. Quando o FBI e o deputado federal dos Estados Unidos entrou na Guiana, já tinha até criança. Se você tem dúvida, coloca lá no YouTube, 1000 pessoas morrem na Guiana, ou Jim Jones, você vai ver lá, 1000 pessoas tomaram veneno por causa de um líder maluco que entrou na cabeça das pessoas e manipulou as pessoas, que elas tinham que tomar aquilo para entrar no céu. E tantos e outros grupos. Por quê? Porque as pessoas deixaram de seguir a palavra de Deus para seguir as ideias de um homem. Então uma igreja, se ela quer ser uma igreja família, uma igreja bíblica, ela precisa amar essa palavra. Temos que estudar essa palavra. Temos que, a igreja tem que ter compromisso com o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus tira todas essas mistificações. Vem aqui na igreja que eu vou te dar uma rosa ungida. Aonde você colocar essa rosa vai dar certo. Vem aqui, eu vou te dar um sabonete de Israel. Vem aqui que eu vou dar um negócio para você colocar aqui atrás da orelha. Gente, isso é misticismo. Isso não é Evangelho de Jesus. Para nós, a palavra de Deus que edifica a nossa vida. Nós somos abençoados quando nós lemos a Bíblia. A Bíblia não foi feita para ficar lá aberta na estante, a folha. Você já foi na casa de pessoas que a Bíblia está aberta ali, a folha está até preta, até amarelada. A pessoa usa a Bíblia como se a Bíblia fosse um espantalho. No Salmo 91. Mas aonde é que está a bênção? É quando você lê o Salmo 91 e você coloca em prática na sua vida. É aí que você é abençoado. A palavra de Deus precisa ser lida, ela precisa ser compreendida e aplicada. Se não é macumba, se não é espiritismo, se não é qualquer coisa menos a palavra de Deus. Então esses crentes aqui eram diferentes.
eles sentavam aos pés dos apóstolos e estavam lá aprendendo o que os apóstolos estavam ensinando. Amém? Por quê? Porque os irmãos precisam se reunir para conhecer e estudar as verdades de Deus. Por isso que a nossa igreja tem discipulado de sexta-feira. Nós vamos provavelmente abrir até um momento de ensino na semana. Estou vendo com a minha esposa aqui, talvez a gente faça na segunda 1 hora de oração e 1 hora de ensino. Nós estamos estudando ainda, porque é importante vocês conhecerem a palavra de Deus, porque se você não conhece a palavra de Deus, você se torna uma presa do charlatão, você se torna presa de um falso ensinamento. Olha só, eu vou ler um texto para vocês aqui. Olha aqui que o apóstolo Paulo escreveu há 2000 anos atrás. Parece que ele estava vivendo aqui nos nossos dias. Segundo Timóteo capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 2. Você não precisa abrir se você não quiser. 2 Timóteo 4:2, ele diz, ele está falando para Timóteo, um pastor jovem, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Presta atenção agora, porque virá tempo, ele está profetizando aqui, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é sã doutrina? São os ensinamentos dos apóstolos, é aquilo que está na palavra de Deus. Ele está dizendo, olha, vai chegar um tempo lá no futuro, daqui a 2000 anos, em que as pessoas não vão suportar o ensinamento bíblico, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mesmo doutores conforme as suas próprias concupiscências. Em outras palavras, ele está dizendo, vai ter gente que vai atrás daquilo que está ouvindo. Vamos ali naquela igreja que ali o cara dá piruleta. Vamos ali na outra igreja lá que o cara dá uma flor que vai resolver os seus problemas. Vamos ali que o cara falou que dá 7 voltas na muralha. Vamos ali que ele dá um chá da folha da Bíblia para você. Ele está dizendo, vai chegar um tempo que as pessoas vão ficar atrás de curiosidade. Ele falou, aí ele fala assim no versículo, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. O que é uma fábula? Já viu a história do Pinóquio? É uma fábula. A história do Saci Pererê, não existiu o Saci Pererê. Está dizendo que eles iam criar na cabeça das pessoas uma historinha para seduzir as pessoas. Então, aprenda desde já, você que é um cristão. Por isso que aqui na Igreja Graça Eterna, enquanto eu estou pregando, os irmãos estão com as Bíblias abertas, porque o que eu estou falando aqui tem que estar na sua Bíblia, amém? O que eu estou falando aqui tem que ser comprovado com a Bíblia. Eu não estou pregando os meus sonhos, o sonho que eu tive hoje à noite, né? Não, o que eu estou pregando precisa vir da palavra de Deus. E Paulo, lá em Atos, né, o livro de Atos mesmo, diz que Paulo entrou numa sinagoga chamada Sinagoga de Bereia. Paulo que escreveu, maior parte do Novo Testamento. Quando ele entrou na sinagoga, sabe o que os bereanos faziam? Tudo que Paulo falava, eles abriam a Bíblia para ver se o que Paulo está falando realmente constava na Bíblia. E Paulo falou, esses aí são mais nobres do que os de Tessalônica. Paulo elogiou, porque falou, esses aí são bons, porque o que eu falo eles foram verificar na Bíblia. Então aprenda, tenha esse hábito de confirmar tudo que está na Bíblia. Então me mostra, pastor, onde é que está na Bíblia. Se você fizer isso, muitos erros que tem no meio cristão, por isso que ele vai falar aqui, vai chegar um tempo em que as pessoas não darão ouvidos à verdade. Mas a igreja de Atos, que é a igreja modelo para nós nessa noite, é uma igreja em que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você não tem como crescer sem conhecer. O seu crescimento espiritual vai até onde você conhece. Se você conhece pouco, você vai ter pouco crescimento espiritual. Então, se você é uma pessoa que quer crescer na graça,
que quer conhecer mais de Deus, não só para saber identificar o certo do errado, né, o que é bíblico, o que não é bíblico, né? Mas se você quer crescer na tua caminhada com Deus, você tem que amar essa palavra. Você tem que buscar cada dia mais conhecer a palavra de Deus. Eu tenho 2 filhas adolescentes. A gente até brinca, ninguém engana essas meninas. Lá na escola, lá já chegou o momento de ela fazer rodinha assim, ficar um monte de aluno assim fazendo pergunta, e elas pá, pum, respondendo, né, Duda? E não sei o que, a Duda, não, mas ali está escrito não sei aonde, não, mas não sei o que lá, não, mas a Bíblia fala isso, tá. Ninguém engana essas meninas mais. Por quê? Porque foram ensinadas a amarem a Bíblia. É que hoje elas estão aí cuidando das crianças, a Duda está ali, mas quantas vezes no culto aqui, ou a gente visitando a igreja, só a Duda tem uns 10 cadernos lá no quarto dela, só de pregação que ela anota todas as coisas, anota a referência. Então é isso, é assim que a gente vai aprendendo. Quando você começa a gostar, você começa a amar a palavra de Deus, e sobre todas as coisas, aquilo que nós aprendemos para obedecer. E obedecer, aí nós vamos ter uma experiência com essa palavra, amém? Quanto mais você lê, quanto mais você praticar, mais experiências você vai ter com Deus, mais experiência você vai ter com o autor desse livro aqui. A Bíblia é um livro diferente de todos os livros do mundo, você sabia? Porque esse livro aqui é o único livro no planeta, eu desafio qualquer outro, é o único livro no planeta que quando você está lendo, o autor, o escritor está junto com você. Deus está junto com você na hora que você está lendo essa palavra, amém? Então uma igreja bíblica, irmãos, é uma igreja onde as pessoas se debruçam sobre a palavra, onde você anota. Pega minha Bíblia aqui, sabe, você vai anotando, você vai escrevendo, é aqui, é na capa, sabe, você vai anotando, você vai ligando uma coisa com a outra, você vai, porque você ama essa palavra, e começa a abrir diante de você o conhecimento da palavra de Deus, amém? Então essa é a primeira característica de uma igreja bíblica. A igreja bíblica é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. Eu não tenho liberdade de pregar o que eu quero aqui. Eu não posso ficar, não, porque eu acho o texto, não é o que o pastor Cristiano acha, mas é o que a palavra de Deus ensina. O pastor precisa ser um homem submisso à palavra de Deus. A gente tem que estar submisso à palavra de Deus, amém? Essa é a primeira característica. Segunda característica, nesse mesmo versículo, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Está escrito aí na tua Bíblia? E na comunhão? Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Está assim na tua Bíblia? Na comunhão? Em outras palavras, aquelas pessoas ali, elas compartilhavam de Jesus, e elas tinham alegria de estar juntas, elas queriam estar juntas. E algo que a minha esposa falou é verdade: uma mão não pode estar fora do corpo. Uma mão fora do corpo é uma mão necrosada, né? Aquele órgão fora do corpo, ele vai logo se estragar. Nós precisamos estar juntos. Por isso que a palavra aqui, comunhão, né? Deus não chamou ninguém para estar só. Quando você é um cristão e fica sozinho, é mais difícil. Eu conheço pessoas que hoje à noite ou durante a semana, vai passando o tempo, a pessoa não vai vindo na igreja. Quando você encontra uma pessoa que não está indo na igreja, não está firme, você pode ter certeza que essa pessoa, ela está fraca espiritualmente. Ela começa a se enfraquecer, porque você perde
tantas coisas acontecendo aqui na igreja, né? O culto, na segunda-feira nós temos oração. Então você está no movimento, você está ligado na igreja. Ó, irmã, depois, né, eu vejo às vezes minha esposa conversando com a Érica. Ó, Érica, depois eu te mando lá uma mensagem. Você está sintonizado na semana aí, Michel? Vamos lá comprar a mesa de... A gente conversa na semana, a gente entende. Então você está animado, você começa a ficar, o pastor vai, faz uma visita na sua casa, vai lá, faz uma oração, né? E a gente está sempre junto, fazendo coisas. Então você está ligado, você está firme. Mas quando você começa a se isolar, quando você começa a não dar essa importância da comunhão, é onde o cristão começa a se enfraquecer espiritualmente. Você começa a perder o gosto das coisas, né? Deus não fez ninguém para ser autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso da minha família e eu preciso dos meus irmãos. Aquele louvor que nós cantamos aqui: precioso és para mim, meu querido irmão. Então cada um é precioso. Eu estou aqui, ó, mas como pastor eu falei: puxa vida, o fulano não veio no culto hoje. Aí depois do culto eu vou mandar mensagem para o irmão para saber por que ele não veio. Entende que a gente tem uma preocupação, e isso é igreja. Você vai falar: poxa vida, eu tenho um pastor que se importa comigo, tem um pastor que vai na minha casa, faz uma oração, faz uma visita, né, que passa, se der, conforme for, passa no teu trabalho para te dar um abraço. É isso, é ser família, é pertencer, porque alguém se importa. Nós precisamos aprender a nos importar uns com os outros. Olha quantos versículos a Bíblia fala. Eu vou ler só 4, mas a Bíblia tem vários versículos que falam uns aos outros. Por exemplo, a Bíblia fala: amai uns aos outros. Está em João 15:12. Jesus falou para os discípulos: amai uns aos outros. Em Gálatas capítulo 6 versículo 2 diz: levai o fardo uns dos outros. Você sabe o que é fardo? É aquele peso que a pessoa leva, né? Pode ser um fardo de... antigamente, né? Um fardo de... me ajuda aí, Michel. De feno, né? É aquele negócio que punha, que não tinha carroça, não tinha, aí punha nas costas, né? Pô, meu, você está levando o maior fardo, né? Você está levando um problemão. Não, mas você não precisa levar sozinho, eu estou aqui para te ajudar. Vamos revezar, eu levo um pouquinho, você leva um pouquinho, né? Quantas vezes meu carro quebrou: Michel, dá uma força aqui. Daqui a pouco o Michel aparece. Você ajudar o teu irmão, você facilitar a vida da pessoa. É isso ser igreja, é você se importar, sabe? Meu irmão não veio no culto, eu vou ligar para ele, eu vou querer me importar, eu vou querer saber. Sabe uma das coisas que me deixa muito triste como pastor? Às vezes a pessoa vem na igreja uma vez só, e eu queria tanto que ela pudesse voltar, que a gente pudesse acompanhar ela espiritualmente. Claro, se você tem uma igreja, se a pessoa tem uma igreja, ela está fazendo uma visita. Mas se a pessoa está sem uma igreja, é importante que você esteja ligado numa família espiritual, na família do Senhor. Amém? Então a Bíblia fala sobre: levai os fardos uns dos outros, perdoai uns aos outros. Por quê? Como minha esposa falou, a igreja não é um lugar perfeito. Não existe lugar perfeito, existe? Não existe lugar perfeito. A Bíblia fala para a gente encorajar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,4. Que às vezes meu irmão está meio cabisbaixo, às vezes meu irmão está meio triste. Você pode dar uma palavra, às vezes um sorriso, às vezes um abraço. Então nós devemos encorajar uns aos outros. Amém? Irmãos, é muito sério isso. Vou falar mais uma vez. Um cristão que está desconectado do corpo, essa pessoa vai ficar, ela está fora do propósito de Deus. Infelizmente ela está em desobediência à palavra de Deus, né? Porque Deus pediu para a gente ser corpo, a gente estar junto. A comunhão da igreja é uma coisa tão séria, irmãos, tão sério. Esse momento aqui nosso juntos é tão de Deus, e Deus tem um amor tão grande por esse momento,
que a Bíblia fala, se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 5, vai falar de um irmão da igreja que estava tendo relações sexuais com a madrasta. Então o pai casou com uma outra mulher e ele estava tendo uma relação que a gente chama de relação incestuosa. Sabe o que Paulo mandou fazer com esse irmão? Ele falou: vocês não fizeram nada, um pecado desse dentro da igreja? Paulo disse: então eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Vocês falaram com ele, o rapaz não quer se emendar, não quer se consertar, não quer parar de fazer esse tipo de pecado, de possuir a mulher do pai, a madrasta. Paulo diz: coloca ele para fora da igreja e entrega a carne dele para Satanás. Olha como é importante. Aonde é que a carne dele vai ser entregue para Satanás? Tira ele da igreja. Por quê? Porque enquanto nós estamos aqui na igreja, nós estamos debaixo de um guarda-chuva, né? Pode chover canivete, como diz, né? Você está com o guarda-chuva aberto. Enquanto você está no corpo, existe pastores orando por você, como nós oramos aqui no sábado, amanhã na segunda-feira. Então você está debaixo de uma proteção. O diabo não vai te arrebentar, porque você está em comunhão. Mas aquela pessoa que não está em comunhão, não está no grupo, é uma pessoa que está vulnerável ao diabo. Então é muito sério esse momento, porque aqui nós estamos, como minha esposa falou, é uma brasa perto da outra, que vai esquentando e a gente vai um animando o outro. E se o diabo tentar se infiltrar no nosso meio, junto nós somos mais fortes, amém? Então nós precisamos estar juntos como igreja, amém? Então essa é a segunda característica da igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Acompanha na sua Bíblia aí, irmão. O pastor tem que pregar o que está na palavra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, junto comigo, na comunhão e no... Não ouvi. Partir do pão. Partir do pão. Aleluia. Esse partir do pão, irmãos, tem dois significados na Bíblia. Primeiro, é a ceia do Senhor. Era uma igreja que se reunia para quebrar o pão. E esse é um momento tão santo da igreja, é um momento tão sagrado, irmãos, quando nós ceiamos. A nossa ceia foi agora no segundo domingo, segundo domingo do mês. É o momento que nós partimos o pão, lembrando que Jesus partiu a sua carne por nós na cruz. É o momento que eu digo assim: João, estou ligado a você por causa do sacrifício de Jesus. Estamos ligados por esse pão. E essa igreja de Atos era uma igreja que eles estavam sempre partindo o pão. Eles estavam sempre ali em comunhão. É o momento que nós nos juntamos como igreja, como corpo de Cristo. E é um momento, porque quando a gente parte o pão, é um momento que a gente está num espírito de oração e de adoração. Então a adoração, a ceia do Senhor é um momento que a igreja está compenetrada, que a igreja está voltada para Jesus, num espírito de adoração. É o momento que nós estamos exaltando Jesus, é que nós estamos exaltando a nossa fé, amém? Momento que nós estamos lembrando que é por causa do sacrifício dele que nós temos o perdão dos nossos pecados. É o momento que nós refletimos que nós éramos perdidos, que nós estávamos caminhando para o inferno, mas Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida abundante, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Então, uma igreja bíblica é uma igreja que se reúne para partir o pão. E adoração, irmão, se você falar assim: pastor, o que é adoração? Adoração é quando nós devolvemos a Deus tudo aquilo que nós recebemos dele. Quando você está adorando a Deus, você está devolvendo para Deus em forma de louvor.
Você não levantou sua mão aqui na adoração? Estava ali na hora do louvor, a Érica fechando os olhos, orando, cada um aqui orando do seu jeito, falando. Então a adoração é o momento que você está devolvendo, sabe? Você respira, né? E solta o ar. Isso é adoração. Deus me encheu de bênçãos, Deus me encheu de tantos livramentos, Deus tem cuidado da minha família, Deus tem suprido, Deus tem sido fiel, e agora você está devolvendo para Deus. Melhor ilustração de adoração é a hora que você está dizendo: Deus, eu não sou um homem sem fôlego, eu não sou como essas pessoas que muitas vezes levantam e nem agradecem a Deus pelo dia. Quantas pessoas estão vivendo aí no mundo como se Deus não existisse? O cara confia no braço da carne dele, o cara confia na inteligência dele. Aquele exemplo que eu dei para vocês aqui, do amigo do meu pai, um estrangeiro. Meu pai foi falar de Jesus para ele, meu pai se converteu, meu pai era advogado dele, ele foi lá compartilhar o evangelho com o Carl. Quando meu pai começou a falar de Jesus, sabe o que o amigo dele falou para ele? Meu pai chama Tércio, ele com um sotaque falou: Tércio, o cara morava numa mansão, com piscina, uma casa maravilhosa. Quando meu pai foi falar da Bíblia de Jesus para ele, contando que ele se converteu, que agora ele era crente em Jesus, ele virou para o meu pai e disse assim: Tércio, eu sou o meu Deus. Em outras palavras, ele falou: eu não preciso do seu Deus, porque eu sou o meu Deus. Puxa vida. Meu pai ficou ali mais um pouco, foi embora. Passou 3 meses, a mulher dele falou: Tércio, você pode vir aqui em casa de novo orar pelo Carl, porque ele está com câncer na fase terminal. Onde que está o Deus? Que Deus pequeno esse, hein? Meu pai foi lá de novo, com amor pela alma dele, com compaixão, falou: Carl, eu vim aqui mais uma vez falar do meu Deus poderoso para você. Você gostaria de aceitar Cristo? Eu vou orar pela sua cura. Não sei se você vai ser curado, mas uma coisa eu tenho certeza: se você aceitar Jesus, o seu nome vai ser escrito na glória, o seu nome vai ser escrito no céu, porque daqui a alguns anos todos nós vamos embora, curado ou não curado, todos nós um dia vamos morrer, porque vai chegar a nossa hora. Olha a diferença. O Carl virou para meu pai e falou: meu pai falou: você quer aceitar Jesus agora, Carl? Ele disse: para ontem. É para ontem. Você está entendendo que às vezes o homem tem que passar por uma situação dessa para reconhecer que ele não é um nada, que Deus sem você continua sendo Deus, que Deus sem mim continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Se você diz: eu não quero Deus, Ele continua sendo Deus, mas e você e eu, o que nós somos? Pó, verme, não somos nada. Então nós somos dependentes do Senhor, amém? Isto é, por isso que nós celebramos a ceia, é a nossa adoração para Deus, dizendo: o Senhor foi Deus na minha vida, o Senhor é Deus na minha vida, e o Senhor continuará sendo Deus na minha vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Adoração é você dizer: Ele foi lá no passado, Ele é aqui no presente, e lá no meu futuro Ele vai estar lá também por mim. Lá no meu futuro Deus vai estar lá para me guardar e me proteger. Ainda que lá no meu futuro eu tenha que passar pelo vale da sombra e da morte, eu não estarei sozinho, porque o meu pastor vai estar lá. Ele vai estar lá para me consolar, Ele vai estar lá para me dar força, Ele vai estar lá para me ajudar, porque Ele disse: nunca deixarei vocês, nunca abandonarei vocês. Quem tem Jesus tem um Deus para sempre. Quem tem Jesus está guardado pelo poder de Deus. Quem tem
em Jesus, pode passar pela crise, pode passar pelo Covid, pode passar pelo que for, você tem uma herança eterna guardada nos céus. Você está guardado pelo amor de Deus, querido. Por isso que Paulo disse assim: o que pode nos separar do amor de Deus? Que palavra linda, você já leu esse texto? Por isso que eu falo, leia a Bíblia. Doutrina dos Apóstolos. Paulo disse: o que pode nos separar do amor de Deus? Será a luta? Será a fome? Será a nudez? Tudo coisa que Paulo passou: nudez, fome. Será a perseguição? Serão os anjos? Serão os principados? Serão as potestades? Será que é o aqui? Será que é o porvir? Ele diz: não, sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! É esse cara que eu admiro, é o Paulo que eu admiro. Glória a Deus. É um apóstolo que coloca chão para você pisar. A minha fé não está baseada num trevo de 4 folhas. A minha fé não está baseada numa pata de coelho. A minha fé não está baseada no dia 31 de janeiro me vestir de branco e jogar alguma coisa no mar. Não, a minha fé chama-se Jesus de Nazaré. A minha fé é uma palavra que diz que o mundo vai passar, tudo vai passar, mas a palavra do meu Deus não cai por terra. É em cima disso que a minha fé está apoiada. Minha fé não está apoiada nos astros. Minha fé não está apoiada na astrologia, na adivinhação, no que o vidente disse. A minha fé está apoiada na palavra eterna do meu Deus. Pode passar o que for, a sua fé é firme, está apoiada na verdade. Glória a Deus. E por último, a igreja primitiva é uma igreja que alcançou o mundo com o Evangelho. Versículo 47, lá no finalzinho, olha que coisa linda: louvando a Deus, caindo na graça do povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Era uma igreja que estava tão adorando a Deus, como nós vimos, era uma igreja de adoradores, era uma igreja de crentes zelosos pela palavra de Deus, não engolia sapo. Era uma igreja onde as pessoas examinavam as escrituras, e era uma igreja que contagiou a sociedade com a boa notícia do Evangelho. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente contagiante. Você, quando é cheio do Espírito Santo, você contagia. E aí o que Deus fazia? A Bíblia diz no versículo 47 que Deus ia colocando gente dentro da igreja, e Deus acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. Então a preocupação dos apóstolos não era fazer marketing, a preocupação deles não era vender objeto para as pessoas, não, era pregar a palavra de Deus, e Deus ia trazendo as pessoas para a igreja, para ser salva. Amém? Era uma igreja que estava envolvida em ganhar almas. Fiquei muito feliz, Michel, de ver você trazendo os rapazes aqui hoje, porque é isso que Deus espera da igreja. Se é bom para mim, para minha família, vai ser bom para as pessoas que eu amo, as pessoas que eu quero bem, né? Você imagina se você hoje tivesse a cura para o câncer, você ia guardar na sua gaveta? Você não ia avisar todo mundo: olha, eu descobri a doença, a cura? Então o Evangelho é a cura do pecado, o Evangelho é a cura do homem longe de Deus. Por que nós temos tanta violência na nossa sociedade? Por que nós temos tanta desgraça no mundo? Porque o mundo não conhece, ou pelo menos não tem bebido da libertação que Jesus tem para oferecer. Porque se o mundo realmente conhecesse Jesus, não seria do jeito que é. Mas nós que estamos aqui, cada um de nós, sabemos aonde tem palavra de vida eterna. Sabemos que Jesus
Vem para o culto que você não vai se arrepender. Deus vai falar com você no culto. Deus está falando com você aqui hoje à noite? Glória a Deus. Então é um lugar onde Deus fala, porque nós estamos lendo a palavra dele, nós estamos expondo, explicando a palavra de Deus, e essa palavra que vai firmar os seus pés. Aleluia. Esses irmãos aqui, eles entenderam que falar de Jesus, falar do Evangelho, não é só uma responsabilidade, não era só dos apóstolos. Cada um de nós temos a responsabilidade. Se você tiver alguém, por exemplo, que você sabe da tua família que precisa de uma oração, que precisa ouvir do Evangelho, nos procure no final do culto. Nós temos tempo livre durante a semana, eu trabalho de casa, minha mulher também. Nós vamos com você lá na sua família orar, mas ou no seu trabalho, ou entre os seus amigos. Você pode marcar até um culto na sua casa. Pastor, você poderia fazer um culto na minha casa? Nós podemos ir lá, não tem problema, mas nós precisamos dar o remédio que é Jesus para esse mundo. Gente, o mundo está tão quebrado, as pessoas estão tão desorientadas, mas você que está aqui hoje à noite, você está participando de um banquete espiritual, e você pode levar um pouquinho desse alimento para quem não tem nada. Você pode levar um pouquinho daquilo que está sendo ministrado aqui. Então abra sua boca, seja um canal, um porta-voz de Deus. Amém? Esses cristãos aqui, eles eram contagiantes. Eles eram contagiantes. Nós precisamos ser pessoas contagiantes no nosso emprego, no nosso trabalho, né? Eu dei aula em empresas muito tempo lá em São Paulo. Praticamente para todos os meus clientes, no momento certo, eu compartilhei o Evangelho. Muitos ali aceitaram Jesus. Entende? Então assim, aonde nós estivermos, nós podemos ser um canal de Deus para alcançar as pessoas. Então era assim que era a igreja. E a Bíblia diz aqui, no 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Era uma igreja atraente. Todo mundo gostava daquela igreja, porque era uma igreja cheia de amor, como a nossa aqui, uma igreja que dá atenção, pastores que dão atenção, pastor que se importa. Sabe, eu nunca gostei de ser um pastor estrela. Sou pastor há 30 anos, eu nunca gostei disso. Já fui em reuniões aí, os caras tudo engravatados, aquele externão, não sei o que. O pastor está aqui numa plataforma gigante, o povo lá não. Eu sempre fui do povo. Quando eu fui pregar na África, o povo é tão carente, gente, que eles querem tocar em você, eles querem ficar perto de você. E acabava o culto, vinha uma escolta assim para me levar lá no escritório. Aí tinha café, tudo preparado lá. Acabava o culto, aquela escolta, né? E eu queria conversar. Aí aconteceu no primeiro dia, tudo bem. Amém. Então assim, aquela escolta, né? Aí eu falei, tá errado isso aqui, eu não sou celebridade. E Michel, 2 carros de polícia para escoltar a gente. Aí eu ia cumprimentar os obreiros. Não, vamos lá para o escritório. E o povo tudo querendo falar com a gente. Aí no segundo dia eu falei, eu que sou o conferencista aqui, eu vou falar não. Não, vamos lá no escritório. Eu falei, não vou não. Não, mas... Eu falei, fala para o bispo lá que eu vou ficar aqui com o povo. Se ele quiser falar comigo, ele espera. Aí eu fui lá no meio do povão, os africanos, tudo pulando, abraçando o pessoal lá. Você está entendendo? Eu não sou melhor do que ninguém, entende? São irmãos em Cristo. Fui lá no meio do povo mesmo. Aí no outro dia ninguém falou mais nada. Aí ficou a minha irmã Nádia, todo mundo lá conversando, tirando foto. É isso que as pessoas querem, sabe? Dar um abraço no pastor, tirar uma foto. Eu falei até da irmã que todo culto a irmã trazia ovos. Dizia, pastor, a minha galinha botou ovo hoje, eu quero entregar para o pastor. Todo dia a mulher levava uma caixinha de ovos, lá na África isso. Aí no último dia ela falou, pastor, eu vou trazer a minha galinha. Eu falei, tá de brincadeira, né? Eu pensei que ela ia assar um frango lá, trazer. A mulher levou a galinha viva no culto. Olha a simplicidade. Falou, leva para o Brasil a galinha. Eu falei, não, eles não vão deixar eu entrar no avião com essa galinha. Não tem como. Eu falei, o que eu
eu faço agora? Aí eu falei para a irmã da casa que nós ficamos: vamos cozinhar essa galinha? Aí eu fui lá e expliquei para a irmã, eu falei: irmã, a gente não pode, negócio de vigilância sanitária, não vai deixar uma galinha para o Brasil, e se morre a galinha da vida. Aí cozinhamos a galinha, e lá não tem panela de pressão, é fogo no chão. Pensa numa carne dura, mas mesmo assim nós comemos a alegria da irmã da gente poder comer ovo, depois a galinha. Você entende? É uma simplicidade que não pode perder. E a Patis, eu vou levar minha esposa lá. Sabe como que eles fazem? É uma igreja muito simples, é uma igreja enorme. As igrejas na África tem muita gente na África, né? Você vai chegando com o carro assim, as irmãs vão fazendo um som com a boca. Gente, é uma recepção carinhosa. Eles começam a pular, você fica emocionado. Vou contar só mais uma experiência. Quando acabou a conferência, as pessoas vieram e trouxeram uma oferta de dinheiro, que a gente foi para a África, falou: vamos dar uma oferta para o pastor. Aí colocava lá a oferta. Teve uma jovem que ela veio na minha direção, ela estava com um lenço preso no cabelo assim. Ela tirou o lenço, falou: pastor, posso engraxar o seu sapato? Porque eu estou desempregado, não tenho trabalho, mas eu gostaria de você me dar a honra de engraxar o seu sapato. Olha o amor e a simplicidade de uma pessoa dessa. Quer dizer, eu fui lá para ensinar e eu que saí de lá aprendendo, né? Como tem gente humilde. Tinha um rapaz lá que ele amava tanto Jesus que ele adorava Deus deitado. Era um barracão. Aí quando ele não estava deitado, tinha um pau assim no barracão. Ele subia no pau, ficava sentado em cima assim na verga assim do pau. Aí descia, corria lá para fora, voltava, deitava no chão. A alegria dele por Jesus ter salvado ele. E aqui no Brasil a gente tem uma igreja confortável, aqui a gente quer pôr um toldo, e lá eu fui em igrejas que não tem nem parede, é só um teto, mas eu vi crianças cantando para Jesus, eu vi o amor que aquele povo tem para Deus. É apaixonante. E aqui a gente às vezes não tem tempo, né, de influenciar, de fazer a diferença. E olha que lindo, versículo 43 e o 47 mesmo, né? No 47, Deus ia acrescentando almas para a igreja. E no 43, toda alma via temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Era uma igreja tão unida que Deus derramava do Espírito Santo sobre eles. Havia curas, havia sinais, milagres. O que Deus está nos ensinando? Que quando nós somos igreja, quando nós estamos juntos, Deus fará coisas incríveis no nosso meio. Deus fará coisas sobrenaturais no nosso meio. Você crê? Deus levanta mortos no nosso meio. Deus cura no nosso meio. Quando a igreja está unida, todos estão num só propósito. Deus visita essa igreja com poder. Deus visita essa comunidade com o Espírito Santo dele. E nós somos cheios do Espírito. E Deus faz o impossível no nosso meio. Por isso que a Bíblia fala que quão bom e suave é que os irmãos viviam unidos. Que ali o Senhor ordena a bênção dele. Quando você está ligado à igreja, quando nós juntos somos igreja, é o momento em que Deus vai começar. Vocês só vão começar a ver os testemunhos. Ó pastor, Deus curou. Ó pastor, Deus fez isso. Ó pastor, Deus fez aquilo. Olha, por quê? Porque você está no lugar onde Deus quer que você esteja, com os seus irmãos em Cristo. É aqui onde o Senhor vai ordenar a bênção dele. Amém, igreja? Então que você possa ser igreja, que nós possamos ser uma família em Cristo, porque grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Você pode curvar sua cabeça comigo nesse momento? Nós vamos dar uma palavra de oração agora.